querida! Que bom que você está aqui comigo para mais um estudo da série Por que Sofremos?, baseado no livro de Jó. E eu gostaria de começar retomando com você do ponto que nós paramos no vídeo passado, usando as palavras do Marson Guedes, quando ele diz que enquanto nós lemos os primeiros versículos de Jó, nós nos sentimos em terra firme, neste chão, onde as coisas acontecem para nós e para o resto da humanidade. Mas logo em seguida, nós somos lançados sem aviso prévio para as regiões celestiais e começamos a assistir de camarote o que está acontecendo ali, como se nós estivéssemos num teatro ou numa sala de cinema. E ali, de onde estamos, podemos ver a terra. Precisamos nos agarrar bem à poltrona, porque a cena que nós vamos testemunhar será conduzida por pesos pesados do mundo espiritual: Deus e Satanás. No versículo 6, que diz que os filhos de Deus, ou os anjos, dependendo da tradução, vieram apresentar-se diante de Deus. Esses filhos se apresentavam ocasionalmente diante do Pai para prestar contas. Você pode conferir em 1 Reis 22:19, em Zacarias capítulo 6, versículo 5, dois desses momentos parecidos com esse que nós lemos no livro de Jó. Baseado no fato de que o contexto do livro de Jó é bem diferente do contexto dos outros livros do Antigo Testamento, o autor descreve aqui uma cena muito comum de se ver em uma corte real do Antigo Oriente, ou seja, o rei sentado no trono e os seus filhos, que normalmente se ocupavam com muitas atividades privadas e públicas também, vinham prestar contas ao seu pai para que ele se certificasse de que tudo no seu reino estava correndo bem. O autor então nos conta que Satanás também compareceu diante de Deus para dar o seu relatório de atividades, quando os filhos de Deus vieram prestar contas diante do Senhor, porque ele também tinha essa responsabilidade diante de Deus. Só que ele não tinha nada lá muito inspirador para dizer sobre as suas atividades. Ele se mostra uma espécie de vagabundo espiritual. Estou aí rodeando a terra, passeando por ela, não conta nada de específico. Muito diferente do que nós vemos no Novo Testamento. Por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, quando ele diz que nós devemos vigiar, porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, procurando alguém para devorar. Nos registros do Novo Testamento, nós encontramos Satanás muito mais agressivo do que nos registros do Antigo Testamento. E o autor então nos permite visitar a sala do trono no céu e ouvir Deus e Satanás conversando, nos dando a informação de quem foi que causou a destruição na vida de Jó e por que ele teve permissão para fazer o que fez. Lembre-se de uma coisa, que se nós hoje não tivéssemos essa informação, é bem provável que nós usaríamos os mesmos argumentos dos três amigos de Jó que o culparam pela tragédia que aconteceu na sua vida. Essa cena na sala do trono de Deus nos ensina 4 verdades muito importantes. A primeira verdade, e que também é a principal delas, é que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele está sentado no seu trono no céu, os anjos fazem a sua vontade, prestam contas de tudo para ele, e nem mesmo Satanás pode fazer coisa alguma contra o povo de Deus sem a permissão divina. Tem muita gente que pensa que nós vivemos num dualismo, ou seja, 2 princípios com forças equivalentes ou iguais, lutando para ver quem fica com tudo, como nós vemos na maioria dos filmes que nós assistimos. Só que, se nós pensarmos assim, nós seremos tomados pelo medo terrível da possibilidade de o mal vencer. A ideia que predomina na Bíblia é que há apenas um princípio absoluto no universo, que detém tudo nas suas mãos.
e esse é Deus. Ele é soberano. Mas e Satanás? Como é que ele se encaixa nesse esquema? Ora, é muito simples. Imagine um círculo grande representando o poderio de Deus e um círculo bem menor representando a atuação limitada de Satanás. É isso. Ele não está em pé de igualdade com Deus. Ele é limitado e é Deus quem estabelece, inclusive, o seu limite de atuação. Claro que dentro do seu reduto, né, do seu círculozinho, ele atua com grande poder, mas é limitado pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Satanás sabe muito bem quem é que manda. Vale lembrar aqui que um dos nomes mais importantes de Deus no livro de Jó é o Todo-Poderoso, que é usado nada menos que 31 vezes ao longo de todo o livro. Desde o princípio, o autor nos faz lembrar que não importa o que venha a acontecer neste mundo ou em nossa vida, mas nós devemos lembrar que Deus está assentado no seu trono e que Ele tem todas as coisas sob o seu controle. Outra verdade relevante que essa cena diante do trono de Deus nos revela e que é até surpreendente é Satanás com acesso ao trono de Deus no céu. Sobre esse assunto, a Bíblia não é clara. Alguns comentaristas acreditam que, ao que parece, Satanás terá algum acesso à presença de Deus, conforme ele permitir, até que Cristo retorne à terra. Olha só o que diz Apocalipse, capítulo 12 e versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Enfim, a incógnita permanece, apesar de que, para ter acesso à presença de Deus, não é preciso necessariamente entrar no céu, fisicamente. Nós mesmos somos prova disso. Nós temos acesso ao Senhor de onde nós estivermos em qualquer parte do planeta. Porém, tá aí uma coisa para se pensar ainda ao longo de todos esses milênios, ninguém chegou a uma conclusão e a gente entende mais ou menos que isso vai perdurar até a volta do Senhor Jesus. De que forma, não sabemos. Eu gostaria de fazer uma consideração que eu acho bem importante aqui nesse ponto. Muita gente pensa que o reino de Satanás é no inferno e que é a partir do inferno que ele reina sobre esse mundo. Esse é um pensamento, no mínimo equivocado, que vem acompanhando a história desde que John Milton lançou um livro com um poema épico que foi publicado em 1667, onde ele dizia que Satanás foi expulso do céu e depois de muita confusão, ele acordou 9 dias depois no inferno. E que desde então ele lidera os seus companheiros de rebelião de lá do inferno e que quando a pessoa vai para o inferno, ele atormenta a pessoa lá com o garfo, né? E como na Idade Média criou-se essa ideia do chifre, do rabo, do garfo, do tridente, né? Mas tudo isso, na realidade, é um grande mito, porque essa crença acabou se popularizando e tem muita gente que acredita nisso. Mas a Bíblia diz que Satanás só será lançado no lago de fogo depois do juízo final. Então hoje nós entendemos, pela Bíblia, que o campo de atuação dele é a terra e também ele atua nas regiões celestiais. A terceira verdade relevante que nós vemos na sala do trono é que Deus não encontrou qualquer culpa em Jó.
E é muito importante nós compreendermos essa verdade. Não foi algo errado na vida de Jó que levou Deus a permitir o seu sofrimento. Nesse ponto, a melhor forma de compreender o livro de Jó é entender que ali está a cena de um tribunal cósmico, em que Jó tem a sua integridade e a sua sinceridade questionadas por Satanás, que aqui está no papel de promotor. Ele aproveitou que Deus tocou no assunto de Jó e fez a única coisa que ele sabe fazer muito bem, que é acusar. Isso porque ele nunca encontra nada de bom naqueles que temem e servem ao Senhor. E um fato interessante aqui é que Satanás não rejeitou a retidão de Jó. Ele não contradisse Deus, mas ele aproveitou a ocasião para questionar a fidelidade de Jó num ataque direto a Deus. É como se ele dissesse para Deus assim: e tu achas que ele é todo certinho em troca de nada? É claro que ele anda direito. Ele está o tempo todo coberto das tuas bênçãos e da tua proteção. Que valor tem isso? Vocês dois têm um contrato. Enquanto ele te obedece e te adora, tu o proteges e o fazes prosperar. Mas tira a muralha de proteção e prosperidade montada em volta dele, que tu vais ver se ele não te amaldiçoa na tua face. Satanás foi direto ao ponto nevrálgico da questão. Qual era a real motivação de Jó para permanecer fiel? Interesse pessoal ou devoção a Deus? Amor próprio ou amor a Deus? Satanás está usando Jó para acusar o próprio Deus de comprar seus súditos, que na opinião dele só o servem por interesse. Daí nós deduzimos que o motivo fundamental do sofrimento de Jó foi silenciar as acusações blasfemas de Satanás e provar que mesmo tendo perdido tudo, Jó ainda assim honraria a Deus. E uma quarta verdade que nós vemos na sala do trono é que Satanás só pode tocar o povo de Deus com a permissão divina. E que Deus ainda usa essas situações para o bem do seu povo e para a glória do seu nome. Isso quer dizer que Deus está transformando maldições em bênçãos na nossa vida e ainda está usando os ataques do inimigo para moldar o nosso caráter e nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Conforme Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29. Quando nós trilhamos o caminho da obediência e nos vemos dentro de uma grande provação, nós devemos nos lembrar de que nada pode tocar a nossa vida se não for com a permissão de Deus. Alguns dos acontecimentos que nós chamamos de tragédia na vida, do povo de Deus, de modo geral, foram na realidade armas do Senhor para fazer calar a boca do diabo. No mundo espiritual, os anjos, os principados e as potestades observam o tempo todo como é que Deus se relaciona com o seu povo. Você pode conferir isso em 1 Coríntios 4:9 e em Efésios capítulo 3 e versículo 10. Talvez só quando chegarmos no céu nós saberemos por que Deus permitiu que certas coisas acontecessem conosco. Enquanto isso, andamos pela fé e assim como Jó, nós devemos dizer: bendito seja o nome do Senhor. E concluindo, eu quero dizer para você que nós precisamos ter sempre em mente que Satanás tem poder limitado e que quando Deus permite que ele faça alguma coisa, há propósitos específicos que nem sempre nós podemos entender. Não é que Deus não queira nos explicar. A nossa mente é que não é capaz de compreender as ações sobrenaturais de Deus. É como querer ensinar como funciona uma planilha de Excel para uma criança de 4 anos.
A mente dele não está madura, ou da criança no caso, né, não está madura o suficiente para compreender todo esse processo. Às vezes nem do adulto, quanto mais de uma criança. Então nós precisamos explicar coisas para quem tem maturidade para entender. No caso da gente, em muitos processos sobrenaturais, nós não temos maturidade espiritual para entender. E não é que Deus não queira explicar, nós é que não conseguimos entender. Então Deus deixa passar. Mas uma coisa é certa, Ele tem propósitos. Por isso, cabe a nós seguir o exemplo de Jó e sermos fiéis. Mesmo em tempos difíceis, mesmo sem entender o que está acontecendo, mesmo sabendo que as coisas não vão do jeito que nós queríamos, mas nós precisamos saber que Deus é soberano sobre todas as circunstâncias na nossa vida. Sabe, eu amo a frase de Jó registrada lá no capítulo 13, versículo 15, quando ele diz: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Queridos, nós não precisamos entender tudo para saber que nós servimos a um Deus fiel, que jamais permitirá que nós soframos além do que nós podemos suportar. A Bíblia diz que junto com o sofrimento, Deus nos dará os meios para que possamos suportar. É uma promessa dele para nós. E Deus é fiel com as suas promessas para com o seu povo. Nós precisamos nos apossar disso e buscar de Deus as estratégias para vencer as dificuldades e não blasfemar contra Deus, virar as costas para Deus em absoluto. Se Jó tivesse feito isso, Deus ficaria muito triste com ele, Satanás estaria dando pulos de alegria. E essa verdade ainda permanece. Se diante de uma provação nós virarmos as costas para Deus ou blasfemarmos contra Deus de alguma forma, Satanás vai rir e Deus vai se entristecer. Então nós ainda temos o mesmo compromisso, assim como Jó, de glorificarmos a Deus durante as nossas provações. Mas voltando aí à sala do trono de Deus, qual foi o resultado daquela conversa entre Deus e Satanás? Bem, depois de ter colocado a fé de Jó em xeque, Satanás lança diante de Deus o desafio de tirar tudo de Jó para testar a sinceridade da sua fé. Deus concorda com esse experimento e permite a Satanás trazer o sofrimento a Jó, claro, dentro daquilo que ele podia suportar. E esse será então o assunto do nosso próximo vídeo, quando nós iremos refletir sobre a reação de Jó depois que ele perdeu os seus bens, perdeu os seus 10 filhos, a sua saúde e ainda precisava escutar a sua mulher o aconselhando a amaldiçoar a Deus e morrer de uma vez. Com certeza, nós ainda temos muito a aprender com esse homem de Deus nessa série de estudos. E eu vou ficando por aqui e espero você na próxima reflexão. Não esqueça de deixar o seu joinha e assinar o nosso canal aqui embaixo. Que Jesus te abençoe e até a próxima. Tchau!